Bom dia a todos. Deus nos abençoe mais uma vez nessa manhã. Aqui estamos pela misericórdia do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por certo, há de continuar a nos ajudar. Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 5, alguns versículos, a partir do verso 1. A justificação pela fé e a paz com Deus. Romanos 5, 1 a 8. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Por Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A lição de hoje que iremos estudar fala da crucificação e morte de Cristo. Esse texto nos mostra uma das maiores provas do amor de Deus para conosco. Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso é prova de amor. Deus nos abençoe nessa manhã, que entendamos o grande amor de Deus para conosco. Vamos rogar a bênção do Senhor Deus, pedir a Ele a sua orientação, que Ele ilumine nossas mentes, para que falemos do que Ele inspirou pelo Espírito Santo. Curvemos nossas frontes. Nosso irmão presbítero Ézer fará a oração, por favor. Bondoso e eterno Deus, nosso querido Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua casa, para aprendermos mais de Ti, Senhor, que Tu possas estar, ó Deus, abençoando a cada vida aqui nesta manhã, Senhor, que todos nós possamos estar com o mesmo intuito de aprender, para poder propagar as maravilhas que Tu tem reservado a cada um de nós, que possamos estar compartilhando, ó Deus, através das nossas vidas, do nosso testemunho, ó Pai, da nossa casa, principalmente, ó Deus, nossa vizinhança, nosso trabalho, enfim, ó Deus, que nós possamos ser testemunhas vivas, Senhor, daquilo que nós temos recebido de Ti, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esses momentos aqui na Tua casa. Muito obrigado, ó Deus, pelo professor que está à frente, que preparou cuidadosamente a mensagem, a lição, ó Deus, para estar passando para cada um de nós, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a escola dominical, seu superintendente, vice-superintendente, todos os professores, ó Pai, que a compõem, aos pastores, ó Pai, aos presbíteros, ao conselho, à junta diaconal, enfim, ó Deus, a todos os departamentos da igreja que estão unidos para Te buscar, Te servir, mesmo na nossa pequenez, nas nossas falhas, mas tem Te buscado, ó Pai. Eu louvo por isso, ó Deus, por essa igreja, nesse local. Ó Pai, muito obrigado por tudo, ó Pai. Conduz, ó Deus, nesse momento de adoração, de aprendizado. Conduz-nos no decorrer desse dia, Senhor, logo mais à noite, onde nós, o quarteto Ebenezer, estará também participando naquela igreja, ó Pai, que Tu possa estar conduzindo-nos e nos abençoando, e abençoando aquelas
aquela igreja e aquelas vidas que ouvirão também a mensagem cantada e pregada, ó Pai. Amém. Muito obrigado por tudo, ó Pai, nós te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Cristo morreu e uma vez só na cruz pagou o preço dos nossos pecados. O tema de hoje é a crucificação de Cristo. Mãos redentoras do meu Cristo. Certa mulher, muito formosa, tinha um defeito. Possuía as mãos quase disformes. Durante muito tempo, sua filha, uma menina ainda pequena, curiosa, mas nunca lhe perguntou a causa. Por fim, a curiosidade da menina levou-a a perguntar à mãe: por que suas mãos serem feias dessa maneira? A mãe disse a menina: eu gosto muito do seu lindo rosto, gosto dos seus lindos olhos, gosto da sua testa, gosto do seu pescoço, mas não gosto e nem posso gostar das suas mãos, são tão feias. Então a carinhosa mãe contou-lhe o seguinte: uma noite, quando você era ainda muito menor e bem pequenina, estava dormindo no seu lindo berço de rendas coloridas e fitas, ouviu-se por toda a casa o alarme de um grande incêndio. Subi precipitadamente as escadas e encontrei em chamas o quarto onde você dormia, um profundo sono. Deus levou-me até o seu berço e eu a salvei. Porém, para lhe salvar, minhas mãos foram queimadas e ficaram assim. A menina ficou silenciosa por alguns momentos, depois disse: mãe, eu ainda gosto do seu rosto, da sua testa, do seu pescoço, dos seus olhos, dos seus cabelos, mas agora eu gosto mais das suas mãos do que tudo. Contemplemos as mãos divinas de Jesus, mãos redentoras, que foram cravadas a pregos e presas a uma cruz durante toda a eternidade. Ele terá as marcas da cruz em suas mãos, como insígnias do seu amor para conosco. Ó mãos redentoras do meu Cristo. Segure. Deixa o papo ali. Essa lista.
carinhosas mãos de meu Jesus. Mãos que carregaram a pesada cruz, mãos que só fizeram boas coisas, mãos que trazem paz e amor ao coração, mãos que podem acalmar em grande dor, ó mãos divinas de meu Redentor, mãos milagrosas que dão vida, ó mãos que abençoaram a grande multidão e todos que o buscaram com amor, mãos redentoras e meu Cristo. Mãos tão carinhosas de meu Cristo, mãos que me tocaram com muito amor. Sinto em suas mãos segurança de um futuro cheio de esperança. Mãos que podem acalmar em grande dor, ó mãos divinas de meu Redentor, mãos milagrosas que dão vida, ó mãos que abençoaram a grande multidão e todos que o buscaram com amor, mãos redentoras de meu Cristo, mãos redentoras de meu Cristo. Só queria fazer uma colocação. Essa mensagem dessa hino, quando eu ouvi por alguns anos atrás, ao aniversário da família, esse irmão que cantou essa música, ele tem problema visual, ele das duas vistas, embora já um rapaz, né? E ele já era professor, ele estava estudando na faculdade. Hoje ele é professor na faculdade Braille, né? Hoje ele é professor em uma das faculdades no interior de São Paulo. Eu aprendi a ouvir essa música a primeira vez no aniversário do meu sogro, o senhor Jairo, muito conhecido aqui, seus 100 anos. Ele cantou lá no interior. E eu ouvi essa música, essa mensagem, e uma hora eu vou aprender. Até hoje não aprendi. Obrigado, Anilton. Obrigado. Já está perto de aprender. A crucificação de Cristo. Crucificação é o ato ou efeito de crucificar. Em outras palavras, pregar na cruz, aplicar o suplício da cruz, torturar ou afligir. Esse é o significado de crucificação de Cristo. E todo mundo aqui deve saber o que significa a palavra Cristo. No grego significa ungido. No hebraico significa o Messias. Nós entendemos, meus irmãos, lendo a Bíblia, e por certo os irmãos estudaram a lição,
E a propósito vos li um texto de início, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A crucificação e a morte de Cristo, ela se deu mediante ou através ou por meio do maior e mais alto e esplêndido amor de Deus para conosco. E quem lê a Bíblia sabe muito bem, as provas são visíveis aos nossos olhos. A crucificação e a morte de Cristo se deu mediante o maior ato e o mais esplêndido amor de Deus para conosco. E quem não conhece o texto áureo ou de ouro da Bíblia, João 3,16, que disse alguém que se toda a Bíblia se perdesse, sobrasse só esse texto, já era suficientemente para o pecador ler, aceitar a Cristo e ir para o céu, porque é o texto de ouro, ou texto áureo da Bíblia, que todos nós conhecemos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um pouquinho antes, no capítulo 15, verso 13, no mesmo livro de João, declara o evangelista: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Por isso, eu repito que a crucificação e a morte de Cristo, ela se deu mediante o maior ato de esplêndido do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor de alguém. Cristo fez isso, morreu na cruz por nós, uma vez só. A obra expiatória de Cristo foi planejada, providenciada e foi concluída com base no amor. No próximo domingo, o tema é a ressurreição de Cristo, do Cristo crucificado e morto. A conclusão do trimestre vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Ele venceu tudo isso e ressuscitou ao terceiro dia. A obra expiatória de Cristo foi planejada, providenciada e concluída com base no amor. E quando pregamos a ressurreição, pregamos o milagre do amor de Deus. E quando pregamos a volta ou o regresso de Cristo, nós estamos pregando o cumprimento do amor. Este amor ninguém pode medir, ninguém pode falsificar e ninguém pode extinguir por algumas razões. Primeiro, porque ele é um amor profundo, ele é um amor inigualável, ele é um amor imensurável, é um amor intransponível e é um amor encantador. São as qualidades do amor de Deus e muito mais. E em resumo, meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar o resumo do amor de Deus. É um amor que dura toda a eternidade, ele é eterno. O profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 3, ele falou do amor de Deus e assim ele se expressou: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. O amor de Deus para conosco é um amor que nunca se acaba.
Aliás, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que ele fala sobre o amor, ele fala que o amor jamais acaba. Nunca acaba. Porque o amor procede do Altíssimo. O amor provém do Eterno. Nós amamos, mas Ele nos amou primeiro. E o apóstolo João vai além, ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu falo para mim, cada um fala para si. Será se nós de fato e de verdade nós amamos? Porque a Bíblia é clara que aquele que não ama não conhece a Deus, precisa conhecer. O plano da redenção incluía a morte do Filho de Deus. Sua humilhação, seu sofrimento, sua rejeição, seu julgamento, sua crucificação. Nada do que aconteceu estava fora do plano de Deus. No Salmo 115, 2, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Foi da vontade, foi do plano de Deus, tudo isso acontecer. Por que devemos expor esse tema hoje? Devemos expor porque a morte de Jesus foi foi o evento mais tenebroso da história da humanidade. E o evangelista João, amigo de Jesus, narra a história que conduz o leitor ao desfecho assombroso. Medo, decepção, frustração tomam conta dos discípulos e de todos que presenciaram a morte do Filho de Deus. Essa lição é muito importante porque demonstra que Deus cumpre o que promete. Deus prometeu antes dos tempos eternos. E no livro de Gênesis 3,15 está a primeira profecia do Salvador. E da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ato contínuo, o homem pecar, os nossos primeiros pais, Deus providenciou Jesus. E ele nasceu, veio ao mundo. Cumpriu seu ministério, morreu, foi crucificado pelos nossos pecados. Por isso é importante a gente notar. O preço foi pago por sangue. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz: vós não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. E qual foi o preço? Pedro, o apóstolo, responde em 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante, ou através, ou por meio de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, sangue de cordeiro, sem defeito e sem máculas, nós fomos resgatados. Esse foi o preço. O alto preço foi pago na cruz do Calvário. Por isso a lição de hoje é importante. Alguém pode estar pensando, mas eu já sei de tudo isso. Amém. Graças a Deus que você sabe. Vamos recapitular para não esquecer. E vamos ter um coração agradecido a Deus. Porque se não fosse esse ato de esplêndido amor de Deus para conosco, a Bíblia diz que nós estávamos perdidos, irremediavelmente perdidos e para sempre. Na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, Paulo diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, sendo rico, e por causa do seu grande amor com que nos amou, pela graça sois salvos. Então o amor de Deus é importante na vida da igreja, coletiva
e individual. E o preço foi pago por Cristo, que ninguém poderia pagar o preço dos seus pecados. A justiça realizada, o pecado vencido, cristãos de todos os tempos podem confiar na graça de Deus, porque Cristo Jesus morreu em seu favor, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, a partir do verso número 13. A partir do verso 31, Romanos 8, a partir do 31. E concluindo essa introdução, ao final desta lição, nós todos podemos saber e identificar os passos da providência divina na obra da redenção. E serão capazes de associar as profecias do Antigo Testamento com os acontecimentos da morte de Cristo e sentir-se-ão motivados a testemunhar da graça salvadora de Cristo Jesus. A morte de Jesus e alguns aspectos da morte. Os judeus, segundo a Bíblia, encararam a morte de Jesus como uma infâmia. Infâmia significa vergonha, indigna. Os judeus encararam a morte de Jesus como uma vergonha e uma infâmia. A igreja entendeu a morte de Cristo como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Salmo 48, Números 21, 8 e 9, Isaías 53, 4 a 6, Isaías 53, 12, Isaías 53, 9, Salmo 22, 16 e Isaías 53, 9, repetindo. São as profecias do Velho Testamento que mostrava que Cristo seria crucificado e morto. Jesus morreu na cruz em obediência ao seu Pai. Ele morreu na cruz e anunciada por Ele mesmo a sua morte. Em lugar do seu povo, morreu com malfeitores, morreu inocentemente, foi sepultado em jazigo de rico, mas ele passou pelo processo da crucificação. O sofrimento de Cristo foi, de acordo com a Bíblia e a lição de hoje, terrível, difícil, coberto de trevas, o mais tenebroso de toda a história da humanidade. No percurso ou no trajeto de Jesus rumo ao Gólgota, nome grego do lugar da crucificação, Mateus 27, 33, em hebraico é Gulgolete, e em aramaico é Gulgalta. É o lugar que Cristo foi levado para ser crucificado, lugar de caveira. O Calvário, que vem do latim calvaria. Daí a pronúncia lugar de caveira. Jesus foi sendo levado para a cruz. Primeiramente, ele foi escarnecido e zombado. Lucas 23, 11. Enquanto ele era levado, sendo dirigido para a cruz, para a crucificação, nesse trajeto todo, ele era escarnecido, ele era zombado. Por isso, nós entendemos que foi um sofrimento terrível, difícil, coberto de trevas, de angústia.
O seu sofrimento foi tão grande que ele suou sangue, Lucas 22, 44. Caía da sua testa e sobre o seu rosto suor de sangue, tão grande era a sua agonia. E foi quando ele falou com o Pai: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. No entanto, meus irmãos, nós aprendemos muitas lições com a crucificação de Cristo. Apesar daquele momento tão cruel e tão difícil, Jesus se submetia à vontade soberana de Deus. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Aquele bem que poderia sair dali, que ele é Deus. Ele foi desprezado, Isaías 53, 3. Foi o mais rejeitado. Não tinha formosura. Ele foi oprimido e humilhado, Isaías 53, 7. Foi traspassado e moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sarados do pecado, da iniquidade, das nossas transgressões. Ele foi cuspido, um ato de muita humildade, de desfeita. Marcos 14, 65. Alguns cuspiam no rosto de Jesus. Que momento cruel e difícil para o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador Todo-Poderoso, que tinha e tem todo o poder e continua tendo, mas ele precisava cumprir toda a obra da redenção. E ele se submeteu a tudo isso no processo de crucificação para nos garantir a vida eterna em Cristo Jesus. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho. Tudo o que fazia em Jesus só representava sofrimento, só demonstrava sofrimento para ele. Finalmente ele foi amarrado. Mateus 27, 2. Ele foi desafiado entre dois homens, ladrões, que estavam junto com ele, um à direita, outro à esquerda. E a Bíblia diz em Lucas 23, 39. Por certo, os irmãos já leram. Um que estava à esquerda desafiava o mestre: se tu és o Cristo, desce da cruz. Salva-te a ti mesmo e a nós também. E Jesus podia fazer isso, ele tinha poder e tem, mas se ele fizesse, nós estávamos perdidos. O outro à direita, reconhecendo o seu estado de pecado e de miséria, os seus erros cometidos, seus delitos praticados, repreendeu o amigo dele, ladrão. Tu não temes nem a Deus estando na mesma condenação? E ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor e disse: este nenhum mal fez. Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem nós estar aqui, mas este nenhum mal fez. Foi quando ele fez a oração: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia diz que ato contínuo, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi para isso que Cristo morreu na cruz. Mesmo antes dele estar morto, mesmo antes dele ser crucificado e morto, já começou a ação salvadora na vida do pecador que se arrepende dos seus pecados. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai perceber que o acesso à presença de Deus continua aberto. O caminho rumo à glória eterna continua aberto. E todos aqueles que se reconhecer pecador como ladrão à direita, ele vai ouvir de Jesus: hoje estarás comigo
no paraíso. A razão e o objetivo da crucificação de Cristo foi salvar o pecador. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes. O acesso à presença de Cristo está aberto, mas vai se fechar. O caminho que nos conduz à salvação está à disposição de todos aqueles que ainda não aceitaram Cristo. E a gente pode ir um pouco mais além. Até de muitos, talvez, que vivem na igreja. Quem é que pode garantir que todos que estão na igreja estão salvos? Só duas pessoas sabem. Deus e a própria pessoa, porque a igreja não salva ninguém. A Bíblia é muito taxativa. E quando Deus fala de maneira severa ao povo de Israel, lá no livro de 2 Crônicas, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Já é muito importante, é um passo muito importante frequentar a igreja. Mas nós temos que ter a consciência que estamos salvos em Cristo Jesus e que lutamos para viver uma vida de temor a Deus, de santificação, a sua santa e bendita palavra. Caso contrário, Deus não tem bênçãos especiais para nós. Jesus pagou o alto preço dos nossos pecados para nos garantir a vida. E quando desafiado por alguém, pecador, malfeitor, ele disse, além dele responder a oração do ladrão à direita, ele disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, que ele não sabe o que faz. Só Jesus poderia fazer isso por nós. Porque se fosse um outro, ali, de imediato, era o espírito de revide e de vingança. Mas Jesus, movido pelo amor de Deus, ele disse: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Não sabe o que está falando. E o caminho de acesso à presença de Cristo está aberto. Mas, como eu disse, vai se fechar. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. O tempo da graça está atuando, mas vai chegar ao fim. O tempo vai acabar. E aí muitos querem buscar. Não vão encontrar mais o Salvador. Nem o meio de salvação. E muitos dos que vivem nas igrejas, no geral. Jesus foi desafiado em tudo isso. Nesse processo da crucificação na cruz do Calvário. Sentiu-se desamparado. Quando ele assumiu o peso de toda a humanidade, quando ele assumiu todos os nossos pecados na cruz, Marcos 15:34, ele sentiu-se desamparado e ele clamou em alta voz, diz a Bíblia: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está perguntando, ele está interrogando o texto. É Jesus falando com o Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que tu me desamparastes? Ele sentiu o peso dos nossos pecados. Mas Deus não tinha desamparado. Isso precisava tudo acontecer segundo a palavra de Deus, para se cumprir as Escrituras. E depois que ele passou tudo isso, esse sofrimento, enfim a morte chega. Lucas 23:46. E ali ele rendeu o seu espírito e morreu.
nesse paralelo da palavra de Deus, desse texto da morte de Jesus, um dos grandes poetas dos nossos, que escreveram nossos hinos, e eu sempre digo para a minha vida, a vida do crente é um grande desafio. Porque aquele que não estiver disposto a enfrentar os desafios da vida cristã, nem faça parte do cristianismo. Cristianismo sem desafio é cristianismo falso. Evangelho sem desafio é um evangelho anátema e maldito. Jesus expirou, morreu na cruz e deu o seu espírito. E aí, o poeta compôs um hino justamente com esse título, Desafio. É Jesus que pergunta, morri na cruz por ti. Morri para te livrar. Meu sangue se inverti, posso te salvar. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor. E tudo fiz aqui para ser teu salvador. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui e agora vou dar. Eu trouxe a salvação. Dos altos céus, favor. É livre meu perdão, é grande o meu amor. O profeta Isaías, no capítulo número 43, há uma profecia da salvação, verso número 11, Deus falando, eu sou Salvador, e fora de mim não há salvação. E no livro de Atos 4:12, o apóstolo Pedro diz que em cima da terra e abaixo do céu não há nenhum outro nome que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. E a Bíblia declara, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, é Deus dizendo. Quando que ele anunciou? Eu realizei-a e a fiz ouvir. Deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Nós temos, como cristãos, a certeza da nossa salvação, e aqueles que ainda não têm, precisam crer em Cristo e ter, porque a salvação ela foi completa na cruz do Calvário, porque Jesus realizou a salvação, mandando o seu Filho para morrer e para sofrer pelos nossos pecados, pagando o alto preço de sangue por nós. Quando Cristo morreu, rendeu o seu espírito, nós encontramos no texto que vos li, quando ele disse, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, o consumatum est. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Está em um dos nossos textos básicos de João 19:30. Jesus fez 7 declarações quando estava na cruz. Alguém lembra uma dessas? Alguém leu a lição? Alguém estudou a lição? Aí não é uma declaração. Jesus fez 7 declarações quando estava na cruz, as quais são conhecidas como 7 palavras da cruz. Ele pediu a Deus que perdoasse os seus inimigos. Já citei uma.
falou com o ladrão que creu, falou com sua mãe, lamentou que tinha sido desamparado pelo pai, falou que estava com sede, disse que estava tudo consumado. Nas mãos de Deus depositou seu espírito. João registra, dessas 7, João registra 3 das 7 palavras da cruz. Sendo que as últimas palavras foram, está consumado. É a única palavra grega chamada tetelestai. Tetelestai. Que significa, está concluída ou cumprida toda a obra. Toda a obra da redenção foi cumprida na morte de Cristo. Está consumado. A obra consumada é a obra terminada, concluída. A redenção de Cristo está terminada, ela está ao alcance de todos os pecadores que Ele concluiu na cruz. Essa expressão está consumado, traz para o nosso coração algumas razões importantes. A primeira, está consumado o quê? O trabalho de Jesus. Ele encerrou sua participação no plano eterno da sua salvação. Encerrou na cruz. Ele concluiu sua tarefa ou serviço que recebeu de Deus para realizar na terra. Ele morreu pelos pecadores. É a declaração do dever cumprido. Essa primeira frase, está consumado, envolve tudo isso. Segundo, está consumado ou está cumprido o cumprimento das Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo as profecias. No Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, a mensagem é: Jesus virá. No Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia de Mateus, Apocalipse, a mensagem é: Jesus já veio. Voltará a segunda vez para arrebatar a sua igreja. E tudo aconteceu para se cumprir as Escrituras, porque ela não pode falhar. Todas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Até a promessa dos nossos pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E no livro de Josué 21, 45, diz que de todas as promessas que Deus prometeu ao povo, nenhuma falhou, tudo se cumpriu na íntegra. E por isso que o apóstolo Pedro, ele não poderia olhar diferente para essas promessas de Deus. 2 Pedro, capítulo número 1, partido 3. Ele diz que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Deus cumpre com fidelidade as suas promessas, porque elas são preciosas para conosco. Portanto, meus irmãos, segundo a Bíblia e segundo o tema, segundo esta declaração, tudo está consumado, foi o cumprimento das Escrituras. Estão consumados ou cumpridas todas as profecias que a Bíblia representava e mostrava Jesus vindo como Salvador do mundo. Ele morreu, a lei e as ordenanças cerimoniais são cumpridas, abolidas pelo sacrifício de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, tudo conforme segundo as Escrituras. E em terceiro lugar, está consumado,
significa, está consumada a obra da redenção. A salvação dos eleitos está concluída e garantida. A dívida foi paga por Deus na pessoa de Cristo. Ao morrer na cruz, Jesus declarou a dívida impagável que tínhamos com Deus. A promissória da dívida foi rasgada pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz uma vez por todas. E em quarto, está consumada a vitória contra o mal. Está concretizada a vitória sobre o pecado e contra todos os poderes demoníacos em todo o mundo. A cabeça da serpente foi pisada, foi esmagada, o diabo foi vencido com um só golpe. Diante de tudo isso, resta nossa gratidão a Deus, por Jesus Cristo ter morrido na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, para nos garantir a vida eterna. Se isso não acontecesse, se não tivesse acontecido, eu repito, nós estávamos perdidos. Perdidos para sempre, porque precisava o ato de amor, a ação de Deus, a ação salvadora do Todo-Poderoso, aquele que prometeu antes dos tempos eternos, aquele que enviou Jesus para vir ao mundo, para sofrer pelos nossos pecados. Assim nós todos, meus irmãos, atentássemos mais para a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Nossa vida cristã não era como é. Nós tínhamos um coração mais agradecido a Deus, uma vida mais disposta a servir a Ele. Nós lutaríamos para uma vida mais santificada a Deus. Porque a vida cristã é desafio. Jesus pagou o alto preço dos nossos pecados. E Ele mesmo pergunta, eu morri na cruz por ti, e tu o que é que tens feito por mim? Quantos estão acomodados e inertes na vida cristã? Não estou falando daqui, mas no geral. E Deus conhece os nossos corações, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. No Salmo 139, o salmista diz que antes da gente falar, Ele já sabe o que nós vamos pronunciar. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, penetra no mais íntimo do nosso ser. Ele sabe as nossas intenções, Ele sabe nossas vontades, Ele sabe nossos desejos, Ele sabe nossos problemas, Ele sabe nossas fraquezas, Ele sabe nosso comodismo, Ele sabe nossa negligência, mas Ele sabe também nossa força de vontade, nosso interesse em corresponder. E Ele conhece a nossa pequenez. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe que nós somos pó. E a Bíblia sempre diz, e a Bíblia alerta, lembra-te de que és pó. Diante da grandeza de Deus, nós somos minúsculos. Diante da santidade de Deus, nós somos pecadores, incapazes. Mas Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, levou sobre si todas as nossas culpas. E Ele quer que nós vivamos uma vida que corresponda ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Que Deus tenha misericórdia de nós todos, meus irmãos. Eu oro sempre a Deus que Deus me abençoe. Que Deus me ajude. Porque ser cristão na igreja é muito fácil. Vir à igreja é tão fácil, né? E há até aqueles que nem vêm, mesmo sendo tão fácil. Mas vida cristã envolve muitas coisas na vida da gente. Se Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas, o Filho de Deus, Ele sofreu todas essas agrúrias. O seu sofrimento foi cruel, difícil, foi cuspido, diminuído, suou sangue, foi desprezado.
foi desamparado, foi amarrado, morreu na cruz, suas mãos pregadas, seus pés. Fez tudo isso por nós, e às vezes nós não fazemos o mínimo por Ele. O mínimo dos mínimos nós achamos que é o máximo dos máximos. E há aqueles que ainda exigem as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, meus irmãos, resumindo para concluir, existem dois tipos de bênçãos na vida do crente. As bênçãos de Deus são incondicionais. E elas também são bênçãos condicionais. Existem muitas bênçãos que Deus só nos dará se nós fizermos nossa parte. Alguém pode até pensar, será se isso é heresia? Vou citar só 2 textos, para você não ficar com dúvida. Mateus 6,33, quem lembra? Buscai. Aí está uma bênção de Deus condicionada a nós. O outro texto, paralelo, Salmo 37,5. E tantos outros textos. Nós precisamos fazer algo dentro das bênçãos condicionais de Deus para Deus responder. Mas a Bíblia diz também das bênçãos incondicionais. Quem é que faz aqui alguma coisa para vir chuva? Quem de nós pode fazer algo para cessar o frio, de repente vir o calor? Quem de nós pode fazer algo para parar de respirar ou voltar a respirar? Ninguém. São as bênçãos incondicionais que Deus dá a todos, sobre os maus e sobre os bons. Mas para os seus filhos, Ele tem bênçãos especiais. E nós precisamos atentar para as bênçãos especiais de Deus. Porque na igreja, muitas pessoas não vivem a desfrutar das bênçãos especiais que Deus tem por serem negligentes. Eu sempre digo, e por onde eu passo, que tenho a oportunidade de falar, eu falo. Quem prega que Deus é amor, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, que Deus é justo, não está pregando mentira. Isso é verdade. Só que não está falando toda a verdade. Deus que abençoa, amaldiçoa. De Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso se fará. Vida cristã é desafio. Nós temos que olhar para Jesus. Muitas pessoas não desfrutam das bênçãos de Deus porque olha para os outros, olha para um lado, olha para outro, olha para os problemas, olha para a fraqueza do irmão. Jesus, aquele que foi crucificado na cruz e morreu uma vez por toda por nós, Ele é o modelo de vida para se seguir. Quem não estiver disposto a olhar para Jesus, não prossiga a sua vida cristã. Porque na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, verso 3, diz a palavra: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, olhando firmemente para Jesus, o autor, consumador de nossa fé. Que Jesus, esse do tema de hoje, que foi crucificado e morto pelos nossos pecados. Olhe para Ele. Façamos sempre essa oração, que tenhamos sempre a disposição de olhar para Jesus. Ele é um modelo de vida. E Deus nos abençoe. Nessa manhã. Já deu o segundo? Tá. Nós estamos concluindo, que já deu o primeiro, e hoje vai ter eleição, e a gente não quer ultrapassar. Mas que Deus nos abençoe, meus irmãos. Essa lição de hoje falou muito comigo. Eu não era nascido nem você. Não existia igreja, não existia mundo, não existia nada. Deus, nos seus planos eternos,
na sua vontade soberana, Ele providenciou Jesus para vir a esse mundo. E se você está aqui e se nós que estamos aqui temos a certeza da nossa salvação, e não só somos só membros desta igreja, mas temos certeza da nossa salvação, é porque alguém pagou o preço para que nós estivéssemos aqui convictos da nossa salvação em Cristo. E quem pagou o preço foi o Filho de Deus. Que nós tenhamos um coração agradecido a Deus. Porque se não fosse a intervenção de Deus, nós estamos perdidos. Porque religião não salva, ritual religioso não salva, praticar boas obras não salva, ser membro de qualquer denominação não salva. Quem salva é só Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz, ele declarou em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único e exclusivo caminho. Quem estiver no caminho chamado Jesus Cristo está tranquilo. Mesmo que algo possa nos acontecer e pecados venhamos a cometer. E o juízo de Deus vai vir um dia. Atos 17:31, que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo todo por meio de um varão que ele acreditou. E eu sempre digo que todo mundo aqui sabe. Não precisa ser formado em direito, promotor, advogado, para saber que quando se julga alguém, depois de um processo legal, só duas coisas acontecem: ou se condena ou se absolve. Ninguém sai quase condenado ou quase absolvido. Por isso não há ninguém quase crente, ou quase descrente, ou quase salvo, ou quase perdido. Ou está perdido, ou está salvo. Jesus vai vir, esse Cristo que sofreu todas essas agrúrias que nós falamos, a Bíblia mostra, que sofreu, morreu por nós. Não quero adiantar, mas a próxima lição, ele ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Está no credo apostólico que está no nosso cenário. E no livro de Apocalipse, capítulo 1, 18, ele disse: eu sou aquele que, quando João teve a visão, eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o meu Cristo. Esse é o seu Cristo. Esse é o nosso Salvador, em quem devemos confiar. E eu repito, concluindo, mesmo que nós pecamos, meus irmãos, nós vamos pecar até morrer. Mas os nossos pecados não nos condenará mais, porque Cristo já pagou o preço e levou sobre si todos eles. E quando Cristo vier para julgar todo esse mundo, eu estou bem tranquilo, e você deve estar com base na Bíblia. Em Romanos 5:8, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, eu estou na igreja tal. Tá bom, mas você está na igreja em Cristo? Ou só está na igreja? Nenhuma condenação é para os que estão em Cristo. E em Romanos 8, a partir do 31, 37 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem justifica. Quem é maior do que Deus? Ninguém. Então, nós devemos, como cristãos, descansar. Pode falar, pastor. Isso. No Primeira nem primeira e nem segunda instância. É. Não tem. Tem para onde recorrer. Como nós somos da igreja presbiteriana, eu vou até usar os concílios aqui para concluir, né? Nós temos 4 concílios, para quem não sabe, na igreja presbiteriana, que é o Conselho, Presbitério, Sínodo e Supremo Concílio. Se uma decisão afetou a sua vida aqui na igreja, no conselho da igreja local, e você não concorda, você vai recorrendo. A última distância é o Supremo Concílio. Se ela der a sentença, você tem que aceitar. Não tem para onde recorrer mais. Nós fomos justificados pelo Conselho Maior. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma. Quem os condenará? Se é Cristo Jesus que justifica. Ele é maior, Ele é o maior, Ele é o juiz.
E ele é o juiz porque no fim ele vai dizer por que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E quem somos nós para julgar? Mas quem sabe ali vai muita gente que frequentou a igreja há muitos anos. Sabe por quê? Porque no Salmo 9,17 diz assim: os ímpios irão para o inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Mas aqueles que estiveram à direita, que aceitaram o plano de salvação, reconheceram o sacrifício vicário de Cristo na cruz, ele vai ouvir do mesmo Salvador que foi crucificado e morto, mas que ressuscitou: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, meus irmãos. Que Deus... Aleluia, amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que essa lição sirva de edificação para nossas vidas. E permita-me dizer, sejamos agradecidos a Deus por essa tão grande bênção de Cristo vir e morrer pelos nossos pecados. Isso